Olá, boa tarde. Tô gravando esse vídeo porque volta e meia aparece uma informação sobre um golpe militar. Estamos caminhando para um golpe militar. Eu vi inclusive que há um vídeo do Safatli falando estamos caminhando para um golpe militar. Eu tenho muitos problemas com isso. Por que eu tenho problemas com esse tipo de coisa? Porque eu acho que é um alarmismo em certo sentido, em vários sentidos, tá? Eu não consigo não entender como um alarmismo, porque faz diferença você estabelecer alguns tipos de análise que organizam um debate, uma percepção do avanço autoritário no Brasil, com dizer que estamos avançando para um golpe militar. Para complicar a história, recentemente, agora ontem, saiu uma notícia no UOL e na Folha, dando conta de uma doação de 96 blindados para o Brasil, para o exército brasileiro vindo dos Estados Unidos. Isso seria, em tese, um reforço à ideia de um golpe militar por parte do exército. Olha, eu não acho que 96 blindados façam diferença para um golpe militar. Não é isso que faz diferença para um golpe militar. Primeiro que 96 blindados num país desse tamanho é nada. Com 2 blindados por estado. 2 blindados por estado. Né? Mais 2 considerando os outros. Eu não sei qual é o número total. Não significa absolutamente nada. Até porque não precisa de blindado para dar golpe, né? Precisa de blindado para uma série de coisas. Para dar golpe, não. Os tanques do exército não foram fundamentais para o golpe militar de 64. O que foi fundamental foi o apoio popular, o apoio da elite econômica, foi o próprio apoio em massa das Forças Armadas, que estruturaram isso em cada cidade, em cada estado do país. Foram os palácios do governo foram ocupados, cercados. O tanque seria o menor problema, mas o contingente é interessante, gente na rua, militar, soldadinho, um do lado do outro. Acho que a gente tem que pensar nisso. Isso é um elemento que a gente tem que pensar nisso. Não é o primeiro que a gente tem que pensar nisso. Mas a gente tem que pensar no que é essa coisa. Tem várias coisas que estão me incomodando profundamente. Eu sei que existe um caudal de violência, etc., brutal nesse país hoje. Violência política, estruturação de perseguição maior a homossexuais, mulheres, esquerda, etc. Sei disso tudo. Medo também tem, todo mundo tem medo. Tá, isso é normal. Medo, como eu coloquei no vídeo anterior, é um ponto importante porque avisa do perigo. Mas não é e não pode ser conselheiro. Não é o melhor conselheiro. Se a gente ficar abraçado com medo, a gente está ferrado e morto, antecipadamente. A gente não sai de casa. A retórica do medo, ela é uma retórica que vem acompanhando a política brasileira desde 2006 principalmente, tá? A gente pode lembrar de 2002, que o PSDB saiu com essa retórica do medo a partir da Regina Duarte. Eu tenho medo. Lembra do vídeo? Eu tenho medo. Acho que, se não me engano, é 2002. Não pesquisei agora, é de memória. Mas fica com a retórica do medo via PSDB. E ela retornou em 2006. Em 2006, agora capitaneada pelo PT. Olha, se o PSDB ganhar, vamos recuar ao passado longínquo das bestas feras da mitologia maia. Esse discurso voltou em 2010. Se o PSDB ganhar, blá blá, cada vez pior. Em 2014, putz, foi um apavoramento. Eu tava saindo, já tinha saído do pessoal, tava flertando com o movimento anarquista. Então, estava votando nulo porque eram 2 projetos que me incomodavam profundamente, mas os 2 projetos eram projetos ruins. O projeto petista via Dilma e o projeto tucano via Aécio me incomodavam profundamente. Quer dizer, eu não votei já votei nulo no segundo turno de 2006 com Lula, né? Eu votei em Lula em 2002, não votei em 2006. Votei nulo, votei na Heloísa Helena no primeiro turno e nulo no segundo turno. Quer dizer, eu não votei no Lula, que era um projeto razoávelzinho em comparação ao Dilma. Tinha toda uma série de inclusões sociais e sabemos, né? O programa do Haddad está repetindo tudo que o Lula fez. Não votei nele lá. Eu não votaria na Dilma em 2010 e em 2014. Né? Não faria o menor sentido. A Dilma em 2010 prometia uma continuidade daquilo, mas eu não levava a menor fé, entanto, né, não levei fé que não teve a continuidade.
Eu trabalhava como consultor para o IFAM na época. E foi com a Dilma que minha vida foi pro saco, né? Porque assim, eu estava começando a ter um acúmulo de capital, receber remunerado pelo meu trabalho, etc. E aí ela começou a cortar aí, na cultura, na educação, pequenas, na saúde, e enquanto organizava as mega isenções, o caramba 4 e toda bobagem na economia que ela fez futuramente. Rompendo com a ideia de economia do próprio Lula, que era social liberal, mas mantinha um tipo de capital econômico que realmente incluía as pessoas, tá? Com erros crassos, na minha opinião, mas incluía as pessoas. 2014, e todo o discurso. Em 2014 veio o discurso do medo com uma tremenda. Sustentando uma tremenda. Um tremendo estelionato eleitoral que deu. Que deu o outro lado, o Aécio e o PSDB, apoiando uma ideia de ruptura democrática porque não aguentava mais perder. O estelionato eleitoral da Dilma não poderia ser a justificativa do golpe, porque o programa implementado pela Dilma era uma adaptação petista do programa do derrotado Aécio. E revoltados, percebendo a possibilidade de tirar o PT do poder, foi lá Aécio e liderando o PSDB com Alckmin e o Caramba 4 e juntaram com o MDB e Centrão e deram o golpe na pomba do país. Bem, o discurso do medo foi parte da estruturação disso. Esse embate entre duas forças no campo democrático, com todos os seus problemas, colocando um no outro o Satã, gerou uma insatisfação coletiva que foi capitaneada pro impeachment, mas não levou à frente, porque o impeachment não solucionou nada, piorou as coisas, criou instabilidade e libertou demônios que ninguém consegue encaixotar agora, né? Ninguém está conseguindo encaixotar agora, que encarna no Bolsonaro, que vem a ser insatisfação com tudo isso que está aí, inclusive o PSDB derrotado no primeiro turno, e com o PT, que carrega contra si o sentimento antipetista absurdo e demoníaco que junta com ele o sentimento antinegro, anti-LGBT, anti-mulher e por aí vai. Antidiscurso de inclusão identitária. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse discurso é muito mais do que o fascismo. Ele é um discurso que carrega uma série de coisas ancestrais na cultura brasileira e estruturam essa violência, que não é simbólica, nunca foi, ele é concreta, é prática, cotidiana, e que se dirige sempre contra quem quer se surgir contra o sistema extremamente violento e hierarquizado do Brasil. Vamos lembrar que o Brasil se estruturou como país, como... Não gosto de falar em país, não vou falar, tá? Mas depois eu explico. País como país, em cima de 300 anos de escravidão, dentro de iniciado por uma monarquia, um império, que era sustentado pela escravidão, pela uma elite agrária muito brutal, e depois veio uma república que continuou essa estrutura mega hierárquica, que não resolveu os problemas da forte hierarquização racialista do Brasil, que manteve o negro na base da sociedade, oprimido pra caramba por tudo, racialista e sexista. Manteve o negro e a mulher lá embaixo. E LGBT e por aí, índio também. Essa estrutura que foi gerada dentro do Estado Nacional Brasileiro, que é o que foi construído a partir de 1822, que tem uma ligação meio metafísica criada pelos historiadores iniciais, Hagen e não vou lembrar o outro nome. Principalmente Hagen, no século XIX, e que foi estruturada em grande parte do século XX, essa ideia de construção da relação profunda nossa com a história de Portugal, uma continuidade imperial à história de Portugal, mas que esconde uma elite branca dominante dos impulsos negros e indígenas, tá? Que começa aquela história do negro, quem construiu a nação foram o negro, o índio e o branco. O branco entra liderando esse processo, segundo essa mitologia histórica de fundação do Estado Nacional, mas que estabelece ainda a manutenção estrutural na alma da ideia de nação brasileira, da manutenção dessa hierarquização violenta.
porque a hierarquização existia já com livres e escravizados. Isso foi transferido para brancos livres e base escravizada e alvo de opressão, né? Isso foi a história da nossa nação. Então qualquer fuga disso era reprimido. Você tem todo o processo da República, você tem todo o processo do Estado Novo. Quer dizer, a República começa autoritária concretamente, com uma espécie de flerte com ditadura entre Deodoro e Floriano Peixoto. Depois virou uma aparente democracia com uma estrutura mega fraudulenta de eleições e com restrição de metade ou mais da população ao acesso ao voto, porque com veto à participação de mendigos, de analfabetos e mulheres, que você tira 90% da população da época. E com a Revolução de 30 vem um arremedo logo vem a ditadura Vargas, e já começa ali, e só vem um primeiro ensaio de democracia em 1945. Quer dizer, o Brasil foi de uma monarquia, entre monarquia e república, até 1945, sem nem o menor sonho de democracia. Em 45 até 64 se estruturou um ensaio democrático, que, como ainda é uma democracia complicada de ser chamado por esse nome, dentro de uma estrutura mega hierarquizada racialista. Ditadura de 64, voltamos à redemocratização em 1985, não resolvendo o problema. Quem começou a sonhar com a possibilidade de resolver esse problema foram os governos Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva. E logo em pouco mais de 30 anos, já estamos de novo sonhando flertando com um Estado autoritário. Então, assim, a política do medo dentro desse processo, ela é uma política que permite com que vários setores abracem o discurso abraçassem um discurso antissistema, porque os dois polos, né, que eu citei, PT e PSDB, se culpavam um ao outro de ser o grande Satã, criou-se um grande caudal de gente que considerava os dois corretos. Esses dois corretos, né, esse contingente que chamamos os dois corretos é pai dessa coisa de chamar qualquer coisa que divija deles de comunista. E chama o PT e o PSDB de comunista. Viu? Entendeu a lógica? Tudo que não é o que eu penso é comunista. E quem é o que eu penso? Os dois grandes satãs que se xingaram o tempo inteiro e construíram o caudal antidemocrático da estruturação do que é Bolsonaro hoje. Com essa estrutura do discurso de medo que criou a terceira via autoritária, tudo isso que essa estrutura racialista e hierárquica que vem na nossa história e que mal começou a ser atacada nos anos 90 do século XX, até agora, até os anos 2014, 15 do século XXI, 2010 do século XXI, tudo isso que estava vívido na nossa estrutura social canalizou. Agora tem uma voz que canaliza todo o ranço da nossa sociedade numa direção única. Nós não enfrentamos esses problemas antes. Isso é um grande problema, é um enorme problema. Tá? Junta isso com um discurso com tintas de fascismo, para não dizer claramente que é um discurso fascista, na minha opinião, é fascismo do grosso, do bom e do melhor fascismo que existe por aí. Tá? Le Pen agora acabou de fazer uma declaração, a Marie Le Pen, eu acho, se não me engano, desculpa, eu esqueço o nome dela sempre. A filha do Jean-Marie Le Pen, que é a grande liderança do Partido Nacional da França, fascista até medula, acabou de dizer que o cara que o Bolsonaro tem problemas. Até os fascistas ficam bolados com o Bolsonaro. Isso é um grande avanço, né, para a nossa caracterização do Bolsonaro fascista. Mas junta esse caudal de hierarquizante racialista com o discurso fascista do Bolsonaro e a gente tem um problemaço. Tá? Só que esse problemaço é uma coisa. Dizer que a gente vai ter um golpe militar é outra. Não sei primeiro se precisa. Um candidato desse, com uma bancada eleita dessa, com um apoio populacional desse, a esse discurso fascista, para que golpe militar? Né? Não precisa. Eu acho que se houver golpe, se porventura possa haver golpe,
Ele vai ser um golpe civil com o apoio das Forças Armadas, porque nada funciona sem o apoio das Forças Armadas. Mas um golpe a partir da eleição, tipo Hitler mesmo em década de 30 na Alemanha. Um golpe militar não é provável hoje. Nem precisa, como eu acabei de dizer, nem precisa ser provável. Por que um golpe militar não é provável? Primeiro que existe uma grande estrutura para mover um golpe. Você tem que ter o apoio de todas as Forças Armadas, você tem que ter um apoio social real ao golpe. Acabou de ter pesquisa da Datafolha que tem 69% crê na democracia, mesmo pondo a democracia em risco. 69% crê na democracia, com, vamos lá, 20% de margem de erro, ainda assim 40% crê 50% crê na democracia. Não é pouca coisa. Essa galera não está disposta a enfrentar tortura todo dia, etc. e tal. É muita gente que está pensando muito mais na questão moral do kit gay, suposto kit gay que o Bolsonaro defende, do que na questão da tortura, etc. Embora eu acredite que também tem racismo, homofobia, até medula aí. Os caras preferem um simulacro de democracia sem tanto espaço para gay, mulher e negro do que uma ditadura. Ou seja, eles não são a favor de uma estrutura ditatorial como a gente havia antes. Então precisa ter esse apoio popular, eu acho que não tem. Precisa ter organização do Exército apoiando, eu acho que não tem. O Exército não está afim de ter poder de novo. Exército, especificamente falando, é a Força Armada mais favorável a um golpe militar hoje. Seria isso. Eu não vejo a maioria tendo isso. Tá? Eu não vejo, eu leio tudo que eu puder passar na minha frente sobre isso. Eu estudo basicamente, eu tenho que estudar, né? Por causa eu falo do Prestes, então tem que estudar pensamento do Exército. Do 19 para cá. A gente sabe que o Exército é estruturado em cima de uma ideia positivista de liderar uma modernização da sociedade brasileira conservadora. Modernização e salvamento da nação. O que é modernização conservadora? Vamos salvar a população dos políticos que está aí. Isso é desde 1890. Acabei de ler isso aqui agora nos textos da Sandra Pensamento sobre a Revolução Federalista. Desde 1890 esse quebra-pau tem. A ideia, por quê? Porque historicamente, desde que o Exército começou a se formar como corporação, depois da Guerra do Paraguai, que exigiu uma profissionalização do Exército maior e uma organização mais consciente do Exército, que antes era um conjunto de gente muito mais parecido com um conjunto de guardas nacionais do que um exército nacional real. Depois da Guerra do Paraguai, isso virou uma necessária profissionalização do exército. E sempre, desde o início, com textos nos jornais, os caras que eram oficiais do exército, que buscavam essa profissionalização, tiveram uma forte influência do positivismo e uma forte influência de uma ideia de uma república platônica. O que eu chamo de república platônica? Nem sei se a categoria está correta, mas é mais provável, é mais próximo que eu consigo entender. É uma república organizada pelos grandes iluminados da nação, os intelectuais, as pessoas prontas e próprias, capazes de conduzir a nação no rumo da modernização e do progresso. A ordem e progresso da nossa bandeira tem muito a ver com essa ideia de positivismo. O Exército foi muito infectado por isso. Benjamin Constant, por exemplo, tinha em 1891 uma proposta já de regulamentação do trabalho para que os trabalhadores tivessem horário, trabalho bonitinho, que nem coisa que só veio aparecer nos anos 30, mas já havia, parte dos positivistas defendia inclusive algo assim. Ele tem uma ideia autoritária, mas que inclui o saneamento de problemas sociais, uma série de problemas sociais. Isso foi uma história do Exército. O Exército se entendeu como salvaguarda da nação. Foi isso que convenceu o Exército a entrar na aventura da República. Muitas lideranças do Exército eram republicanos, o próprio Benjamin Constant. Mas historicamente o Exército foi levado por essa ideia. Tá? E a raiz do anticomunismo, inclusive, é porque a intentona comunista em 1930 feriu, matou oficiais. Assim, foi uma quartelada que não deu certo. Não chegou a ser nada parecido com uma revolução, nem com um levante. Foi uma quartelada muito mal feita que não deu certo. E mataram, ocorreram vítimas de lado a lado, mas ocorreram vítimas militares e o corpo do Exército se sentiu muito traído pelos militares comunistas porque atiraram contra membros da sua própria arma, que é uma família, na concepção dessa trajetória de Exército, etc. Então, tem vários problemas. Pensa nesse tipo de
de corporação que se estruturou em cima de uma ideia de progresso, uma ideia de intervenção na política cotidiana, muito pautada pela essa ideia de progresso, de evolução da nação, etc., junta com o anticomunismo, que vem de 1935 e que pensa no comunismo todo o mal da humanidade, por causa dessa raiz psicológica pesada da morte de militares da intentona comunista, e que a consideração do próprio Prestes como traidor, isso não é só da intentona comunista para cá, desde que Prestes virou comunista, se entra para o comunismo na década de início, final de 20, na década de início, mais início de 30, já há um sentimento nesse sentido, porque tem a ver com a ideia do Prestes, que foi um grande militar, um grande mesmo, você não tem noção de como é que o Prestes foi. Um grande militar, professor fodão, grande cara, honesto pra caramba, todo mundo reconhecia nele a capacidade militar e de liderança enorme. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre o Prestes, para vocês entenderem mais ou menos a média do que era o cara. Ele era elogiado por todo mundo, ele era admirado pela oposição a ele, durante e depois da coluna Prestes. Ele foi professor do Castelo Branco, do Costa e Silva e do Goberi. Em Realengo, ele era um crânio, mas com a Revolução de 30, com a coluna Prestes, ele rompe. Depois da coluna Prestes, ele rompe. Quando ele estava já se aproximando ao marxismo, ele rompe com uma série de companheiros de armas que estavam no processo de aproximação com os grupos que organizaram a Revolução de 30, entre eles Miguel Costa, Siqueira Campos, Juarez Távora, etc., achando que eles estavam traindo o ideário original da Revolta de 24, que deu na coluna Prestes, ao aderir a forças que eles combatiam durante a coluna Prestes. Tá? Os dois lados, ainda movidos pela ideia de ex-militares, ainda que nós, como exército, temos que intervir na política cotidiana e mexer mexer com essa nação e levá-la ao progresso. Tá? O Prestes, por causa disso, esse sentimento original levou o Prestes a flertar com o marxismo e virar um marxista, e não só. Muito leninista e muito fã do Lenin. Virou a liderança que foi, como o Partido Comunista, etc. Mas tinha, por outro lado, outros, os tenentistas. Né? O Prestes sai um pouquinho do tenentismo por causa, inclusive, desse flerte com o marxismo, mas ele também está dentro desse corpo do tenentista. O que eram os tenentistas? Os tenentes? Os tenentes eram uma força militar, uma galera, gente que saiu da escola de formação, em Realengo, e da URCA, né, a Praia Vermelha, de oficiais. Os tenentes eram muito mais para Realengo. Pensando na modernização do país, com uma forte intervenção do exército. Eles tinham contra si os próprios jovens turcos, que eram jovens influenciados pelos aprendizados, novas táticas que vinham uma relação que foram até fazer estágio na Europa e tiveram contato com militares que atuaram no fronte turco da Primeira Guerra e tinham uma ideia de modernização do exército, mas se recusavam a intervenção diária, cotidiana e prática na realidade. Esse embate entre tenentes e jovens turcos era uma coisa existente nas Forças Armadas da época. Mas os tenentes foram as forças mais clássicas e penetrantes e influentes no cotidiano de lutas da população, tanto que influenciaram até hoje. Eles são meio que uma marca do que é o exército intervindo. Tá? Eles foram mais aparentes e visíveis do que os militares que proclamaram a República. Esse espírito vem até agora. Tá? O Prestes, quando rompe lá com esses militares tenentes e etc., que eram apoiadores da Revolução de 30, já coloca contra si uma mágoa e um problema. Quando ele se torna marxista, já joga contra si acho que a maioria dos apoiadores da Revolução de 30, e depois que a intentona danou-se, onde o comunismo junta a fome com a vontade de comer e vira o que virou. E aí toda a massa o exército na vida cotidiana da população, ele é frequente. O Dutra era marechal, eleito, mas era marechal.
Depois do Dutra veio o Vargas, e aí todo o exército, principalmente a aeronáutica e a marinha, mas também o exército, desde o primeiro dia de governo, já era oposição, e tentaram dar o golpe, que o suicídio atrasou até o Juscelino assumir. O Juscelino tentaram dar golpe no Juscelino, o Lott, que foi companheiro do Prestes e amigo pessoal e influência positiva na vida do Prestes na escola de Realengo, no colégio militar e na escola de Realengo, acho que mais no colégio militar que na escola de Realengo, só de cabeça. O Lott, que era ministro da guerra, põe o tanque na rua e aponta para o Estado-Maior do Exército ali no Rio de Janeiro, que é perto da Central hoje, e fala assim, não vai ter golpe nenhum, o Juscelino vai assumir. Juscelino governa em relativa paz e estabilidade, e até vir do Jânio, Jango e por aí vai, ditadura militar, etc e tal, blá 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 blá. Ou seja, o exército tem esse espírito sim de intervir no cotidiano da vida política. Mas não são uma ou duas declarações. Isso tudo que eu falei é para lembrar por que eu acho difícil o golpe. Porque esse espírito do exército não significa automaticamente que o exército vá atuar para estruturar um golpe militar no país. Tá? Eu não gosto dessa tese. Por que eu não gosto? Eu não vejo essa tese acontecer. Eu não acho que militar seja exatamente o bicho mais flexível nas suas declarações. Tá? Que existe um grande contingente de militares apoiando o Bolsonaro, isso não se discute. Agora, isso não transforma automaticamente esse grande contingente militar apoiador de Bolsonaro em golpistas. Pode virar golpista amanhã, mas hoje não é. Várias declarações de vários comandantes diretos e indiretos são de apoio a processo democrático. Eu apoio o Bolsonaro e o processo democrático. Parece incoerente, mas não é. Eu acho, inclusive, que parte da população apoia os dois, o Bolsonaro e o processo democrático, tendo em vista a ideia, democracia é melhor, mas eu quero um democrata, um presidente autoritário no poder, que não a revogue, mas que seja autoritário na condução do Estado. E ele pode ganhar apoio disso, e significa uma série de coisas, uma série de problemas, como já listei no início, mas não significa apoio ao golpe. E o Exército é muito a favor disso. O Exército preferiu, o Mourão é um exemplo, o Heleno Nunes era outro, que ele seria vice do Bolsonaro se o partido dele não roesse a corda. E vários, tem coronel eleito, etc. Então, a ideia desses caras foi taticamente se organizar para ocupar o poder pelo voto. É uma opção. Inclusive como resposta a processo histórico que os condena pela ditadura militar, que tem que ser mesmo condenado pela ditadura militar. Mas existe uma resposta. Vamos implementar nossa agenda pela via das urnas e do voto. São várias declarações no decorrer de vários militares diferentes, inclusive do Vilas Boas. Se essa gente mudou de ideia e vai dar golpe, ela tem um outro problema. Ela tem que convencer a aeronáutica. Que o Estado-Maior da Aeronáutica já disse, olha, não quero essa porra não. Tem também a declaração do chefe da Aeronáutica. A Marinha também não está nem um pouco afim disso. Ah, tem muito eleitor do Bolsonaro. Ok, eleitor do Bolsonaro tem, como eu já coloquei. Os caras podem ser os dois. Agora, não quer dizer que as Forças Armadas estão assim, a fim de se meter de novo nesse lamaçal. Não. Elas preferem um outro tipo de coisa. Conquista através do voto. Tem estrutura para dar golpe? Cara, o Exército tem sempre estrutura para dar golpe. Exército, ele é uma estrutura nacional, ele é uma estrutura armada, ele é uma estrutura com linha de comando hierarquizado. Se definiu, mandou, o nego faz, cara. Raramente, muito difícil. Primeiro que a esquerda nunca se aproxima com o Exército, com N razões, inclusive que eu citei aqui do anticomunismo histórico do Exército, que se estrutura a partir de 1935. Mas a questão é, todo Exército sempre tem estrutura para dar golpe. Não é um 96 blindados que vão fazer essa diferença. O que faz a diferença é a relação deles com o processo democrático hoje. Assim, o que é isso? Eles não querem ruptura institucional. Eles aceitam mudanças autoritárias dentro pela via do sistema. E eles entenderam que a melhor maneira disso é ocupar o sistema. Eles estão tentando ocupar o sistema. Então, assim, aí é outro problema. Golpe militar? Não. Mudanças complicadas dentro do processo? Sim. Aí estamos falando de bancada do boi, Bala e Bíblia, juntas, promovendo com
um presidente francamente fascista, mudanças radicais na Constituição que permitem e ampliem agressões ideológicas de LGBT, o caramba 4, fora os atrasos econômicos, políticos, etc., que a gente tem para frente. Então, cuidado, gente, cuidado, tá? O vídeo está ficando longo demais, vou interromper por aqui, depois eu posso voltar a falar sobre isso, mas principalmente tenho ideia de que a estrutura de um golpe militar, ela precisa ser muito firme para ocorrer. Tem ainda impactos econômicos, tem impactos de tratados internacionais, tem uma série de problemas a rolar aí. Outra, a esquerda não é a esquerda de 1964. Ela hoje, a meu ver, é maior e mais estruturada do que 1964. Então, assim, não dá para você controlar a internet de forma fácil. Não dá para você simplesmente esquecer que existe uma grande massa. As informações vão sair. Como sai na Venezuela, na China, o diabo 4. A China controla a internet. Tá? Aqui não tem controle da internet. A China controla a internet. E mesmo assim vaza coisa o tempo inteiro. E ela tem a forçada a se colocar e se mexer de alguma forma. Então, assim, não é simples fazer acontecer. Pode acontecer? Pode, provável, possível agora é improvável também. Então acredito que a gente tem que tomar muito cuidado. Existem várias estruturas que não me dão a certeza de existir um golpe militar. Agora, não significa que o Estado do Bolsonaro não seja autoritário dentro da democracia. Como o Trump é, como o Erdogan na Turquia é, e por aí vai. Como o Maduro é. O Maduro acabou de prender um cara, o cara se jogou da janela. Né? Outras aspas aí, o Herzog deles, o Herzog se jogou da janela como o Herzog se enforcou. Não existe isso. O Maduro foi eleito, cara, 2 vezes. E as 2 vezes com gente dizendo que não houve fraude. Entendeu a história? O Maduro, que o pessoal, que os bolsonaristas adoram falar, ai, Venezuela, foi eleito 2 vezes. Observadores internacionais disseram que não houve fraude. Aqui, o Bolsonaro pode ser eleito sem fraude e não significa que ele não possa ampliar, intervir, pressionar e diabo 4, são N as coisas, para que um Estado autoritário se estabeleça aqui. E impeça a gente de fazer... Se você tiver uma estrutura com as milícias reforçadas no Rio de Janeiro, com amplo impedimento da esquerda e das oposições de fazer campanha, você já tem um controle sobre o sistema eleitoral sem precisar fraudar absolutamente nada. Ou vocês acham que eles tiveram o contingente que tiveram de voto no Rio de Janeiro simplesmente porque tem mais gente, número e WhatsApp? É muito difícil fazer campanha no Rio de Janeiro se você é oposição aos projetos que a milícia acha interessante. E a milícia está entranhada no Estado. A milícia provavelmente matou Marielle. Entendeu? Então, gente, calma, tranquilo, pensa, o golpe militar não é assim que funciona. Agora, isso não torna as coisas mais fáceis e nem tão simples. Então a gente tem que tomar cuidado. E lembre-se, ele não, tá?